Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O banco poderia pagar acima de R$ 10 por ação. E isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Banco do Brasil a R$ 21, daria aproximadamente a 46% de dividend yield, fora também um dividendo extraordinário e além disso, tá? Um grande potencial de valorização, já que as ações do Banco do Brasil aparentemente estão muito baratas e a recuperação do lucro está mais próxima aí do que a gente imagina. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso e um fator que o mercado esconde de vocês sobre Banco do Brasil, que poderia fazer o banco aí disparar mais de 1000% e ainda te trazer um resultado muito acima da média na sua carteira de investimentos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Vocês já devem estar carecas de saber aqui no canal que o Banco do Brasil é minha maior posição. E hoje eu tenho 43% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Tecnicamente, quase toda a minha carteira. Claro, não é mais aquela concentração que eu tinha antigamente, até porque para quem é inscrito do canal há bastante tempo, eu já tive 80% da minha carteira nas ações do Banco do Brasil. Agora isso reduziu pela metade, não porque eu vendi, mas sim porque eu direcionei meus aportes para outras ações, como Itaú, BR Partners, fui comprando outras empresas. Mas o Banco do Brasil ainda tem sim uma fatia bem expressiva, mesmo com essa diversificação aqui na carteira, tá? O Banco do Brasil, pessoal, ele acaba sendo um banco muito famoso, até por quê? Porque ele é o banco do agro, né? O agronegócio é o principal motor de crescimento no Banco do Brasil e que, inclusive, neste ano foi o principal detrator de resultados, até porque o Banco do Brasil ele tem tido um crescimento bem expressivo no agro e por ele ter mais de 48% da sua fatia de mercado no agro, fez com que, com a desvalorização aí, ó, das commodities agrícolas, a gente vê que a soja segue caindo, o agro brasileiro segue reagindo muito mal, tecnicamente várias commodities em peso, né, está indo um ciclo de baixo. O Banco do Brasil, por ser um banco mais cíclico, exposto ao agronegócio, então quem pensa que o Banco do Brasil é previsível, acaba se enganando fatalmente, até porque de todos os grandes bancos que a gente tem aqui na Bolsa, o Banco do Brasil, por mais que ele tenha qualidade, que seja o segundo melhor banco aqui do país, apenas atrás do Itaú, ele é cíclico, tá, pessoal? Ele é um bancão cíclico exposto à volatilidade no preço das commodities agrícolas, então não ignore este fator. Por isso que a gente tem altos e baixos. Perceba que quando a gente pega aqui o histórico de Banco do Brasil no longuíssimo prazo, a gente observa que o lucro em alguns períodos segue a subir aí fortemente, depois o lucro líquido acaba caindo, depois sobe de novo, depois cai. Isso aqui já é do caráter aí do Banco do Brasil, essa ciclicidade já é normal do banco, é por isso que você não tem que se importar, tá? Você tem que, na verdade, ó, se aproveitar dos momentos de baixa. Quando o Banco do Brasil tem essa queda, que você sabe que vai ser temporário o resultado, porque já não é a primeira vez que isso acontece, você já pode aproveitar para comprar barato e acumular mais ações. Claro, pessoal, que nada se trata de recomendação, tá bom? Apenas estou citando aqui a minha tese, o que eu faria com o Banco do Brasil. Até porque, você pensando por uma lógica de quebra, isso aqui é impossível, até porque é um banco do Estado. O governo jamais vai deixar o Banco do Brasil quebrar, porque ele precisa dele para fomentar aí a sua balança, né, a balança comercial, déficit orçamentário, precisa para fomentar também as contas públicas, tá? O governo quer receber dividendos. Então, as estatais, elas são máquinas para isso. Então, se alguma coisa estiver acontecendo, o governo ajuda. É uma via de mão dupla. Quando o Banco do Brasil está passando uma dificuldade, o governo ajuda porque o governo precisa dele. E quando o governo está passando uma dificuldade, o Banco do Brasil acaba aí liberando dividendos dos seus resultados. Então, você observa que o governo, ele tem sim essa via de mão dupla, essa troca com as estatais. E para o investidor que acaba sendo acionista, isso aqui é muito bom, porque você sabe que o mais difícil que pode
pode acontecer é essa empresa ter um baque no lucro temporário, mas você sabe que no longo prazo essa empresa sim vai voltar. E mesmo com toda a ciclicidade do agronegócio do Banco do Brasil, a gente observa que o crescimento no lucro foi positivo, até porque, ó, pegando deste fundo aqui, ó, de 20 bilhões, estou colocando com a queda, nem coloquei o topo antigo. 20 bilhões dividido por um lucro lá no passado, que ele reportou, se você pegar aqui de uma lupa, que ele reportou uns 2 bi a 5 bilhões de lucro, você teve um crescimento de 300% no seu lucro, ali em mais ou menos, tá? 16 anos no tempo. Tá bom, Pablo, quanto que isso aqui dá de taxa composta? Será que o Banco do Brasil ganhou da inflação? É isso que a gente vai ver agora mesmo. 300% de retorno, tá? Numa lupa de 16 anos, a inflação média do período foi de 6. Então o Banco do Brasil cresceu em 7% ao ano na média. Porém, por ser uma ação cíclica, não dá pra você fazer perfeitamente, pessoal. Até porque se você pegar pelo último topo de resultados, de 37 e dividir ali por 5, você teve um crescimento muito maior, né? De 640% no lucro. Aí você vai pensar o seguinte, então vou pegar pelo topo antigo, 600% de crescimento, 640%, então 12% ao ano. Mas o Banco do Brasil ele fica nesta média. Para isso a gente tem que tirar uma mediana, tá? Nem muito para cima e nem muito para baixo, já por se tratar de uma ação mais de commodity. Então o Banco do Brasil, e vamos supor, ó, se eu pegar qual que é a mediana de 12 e de 7, é basicamente 8,5 a 9, vamos considerar 9, tá? Tanto 2 para cima quanto 2 para baixo. Então o Banco do Brasil teve um crescimento médio de 9% ao ano no período, quando a gente considera os seus ciclos em questão. Aí você pensa da seguinte forma, 9% ao ano, aí você coloca com um dividendo médio, né? Na faixa de 8,5 mais uma taxa de reaplicação de 3, você teve 20% ao ano com o Banco do Brasil nos últimos 16 anos. E pegando de uma lupa ainda mais longa, o seu retorno com o Banco do Brasil foi ainda maior. E é aqui, pessoal, que mora o segredo. De fato, se você olhar apenas para curto prazo, você vai pensar, resultado do Banco do Brasil desabando, inadimplência no agronegócio segue crescendo fortemente, tá? Pra mim fica um péssimo banco. Pra você que tá no curto prazo, você vai olhar por esta questão. Eu não vou investir, vou vender, vou comprar outra ação porque perdeu fundamentos. Só que pra você que é um investidor inteligente, olha pra longo prazo e sabe se aproveitar dos ciclos de mercado, você sabe que isso aqui é pontual. Até porque, ó, pra você que ficou comigo até o final desse vídeo, olha esse histórico magnífico sobre Banco do Brasil. Todas as vezes que ele passou por um momento turbulento, para quem se aproveitou do banco nesses momentos de baixa, conseguiu aí multiplicar o seu capital em muitas vezes. E não somente isso, conseguiu também belíssimos dividendos, tá? Olha aqui em 2004, o Banco do Brasil subiu 1.500%. Aqui por quê? Porque ele é um banco mais sensível à Selic. O Banco do Brasil, ele ganha por volume de carteira de crédito. Quando a gente tem ali uma alta da Selic, ele é impactado. O agro acaba apertando, porque depende de uma Selic mais baixa. O produtor rural não consegue quitar as suas dívidas e, por consequência, tá? Isso encarece o custo de captação dos bancos como um todo, principalmente o Banco do Brasil. Agora, nesse cenário favorável, Selic em baixa, agro melhorando, Banco do Brasil conseguindo equilibrar a concessão de crédito, olha o que aconteceu, 1.500% de alta, o banco se multiplicou em 15 vezes na cotação. 300% de alta de 2016 até agora. E aí, o Banco do Brasil está repetindo este movimento. Perceba que 2024 está no mesmo preço do que 2016 e 2004, tá? E observando ainda mais fundo, você observa pelo preço sobre valor patrimonial, que hoje o Banco do Brasil, né, está por 0,67 PVP. A média do banco, pelo menos, é ser cotado pelo seu patrimônio líquido. Então, dividido por 0,67, você tem um potencial de alta nas ações de 49,25% apenas para ele regredir a média. Olha isso, tá? Apenas para ele regredir a sua média. Agora você pensa da seguinte maneira, imagina para o Banco do Brasil ficar caro, como já ficou antigamente, ó, 3 vezes o valor patrimonial. Porque, pessoal, muitos falam, mas o Banco do Brasil é uma estatal. Só que aqui tá, quando a gente engata um bull market, um mercado de valorização extrema, o mercado, ele se esquece que as estatais são estatais e acaba precificando por múltiplos de pares privados. Então pense da seguinte forma, se caso o Banco do Brasil, considerando aí, né, esse valor patrimonial seja cotado por um valor patrimonial semelhante ao de uma empresa privada, dividido por 0,67, você tem um potencial de alta de 347% na cotação. Fora também bons dividendos. Então perceba que olhando já para a valorização, você percebe. E considerando aí, ó, desde os anos 2000, o Banco do Brasil gerou 18% ao ano na média após a queda. E quer ver, pessoal, se você considerar aí dividendos inclusos, tá? Aí que o banco teve um retorno ainda maior, superou até mesmo o Itaú. Então, por mais que o Banco do Brasil não seja tão eficiente quanto o Itaú, tem um ROI sazonalmente menor, ele vai dar mais retorno, porque as ações são mais baratas, tem os múltiplos, né, são mais depreciados. Então,
tecnicamente, para o mercado descrer do Banco do Brasil por ser uma estatal, fica uma ação muito subestimada, muito impopular, o que traz um beta de retorno muito mais elevado. Quando você considera aqui, ó, uma taxa de ROI médio de 15% ao ano, 1 menos payout de 30 vezes ROI, na taxa de 15, você cresce aí 10% ao ano na média. Então perceba que o Banco do Brasil tem sim as suas nuances internas, tá? É uma empresa oculta que o mercado acaba não falando muito. Fora que você tem lucros garantidos às subsidiárias, o banco ele tem aí um lucro garantido por parte de suas subsidiárias, pelo menos de 17 a 18 bilhões, tá? Então você já observa aí que traz para o investidor este potencial bem acima da média, de que se a parte de crédito no Banco do Brasil estiver dando prejuízo, tecnicamente ele vai conseguir ter um lucro minimamente razoável por conta de suas subsidiárias. Colocando aqui, ó, o preço justo do Benjamin Graham, 22,5, vezes um LPA de 3 e vezes valor patrimonial de 31, você tem um preço justo de R$ 47, que dividido aqui por este preço na faixa de 21, você tem um potencial de alta de 124% na cotação. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de R$10 por ação? Já sabe que o banco é relativo ao agro, já sabe que ele tá no momento difícil, já sabe que ele vai se recuperar, já sabe que a ação tá barata para quem tá olhando para valorização e já sabemos que as subsidiárias do Banco do Brasil representam uma parte interessante do seu lucro, que no pior dos cenários ele não teria prejuízo e no pior dos cenários o Banco do Brasil teria pelo menos ali um PL, considerando somente a subsidiária, de 6 vezes. Então você observa, temos um BTG cotado por 12 como a gente sabe no mercado de alta, o mercado se esquece de que as estatais são estatais e precificam por múltiplos mais elevados. Então esse preço justo do Graham faz total sentido. Só que aí que tá, Pablo, eu tô mirando dividendos, tá? Será que ainda continua sendo uma empresa para renda passiva? Olha, eu acredito que sim, porque mesmo em crise, pessoal, o Banco do Brasil, ele é muito bom, tá? Porque mesmo em crise, ele tá pagando um dividendo de uma Sanepar de 4 a 6% ao ano. Então você observa que em crise de crédito, Banco do Brasil desabando, redução do payout, ele ainda tá pagando o mínimo. Imagina quando ele voltar, ele vai poder dobrar esse dividendo, vai poder voltar a pagar de 10 a 12% ao ano com muita tranquilidade. E aí, se você tem uma lupa de longo prazo, se o lucro líquido do Banco do Brasil se recuperar lá no futuro, o banco pode repassar 45% de payout e você tá aí comprando, né, com a quantidade de ações atuais, um banco que poderia pagar R$ 2,90 por ação. R$ 2,90 por ação sobre a cotação atual, se você pensa na recuperação do Banco do Brasil, você tá tendo 13,8% de yield. R$ 2,90, colocando aqui numa lupa de 5 anos no tempo, você tem R$ 14,50 por ação, superando até os R$10 por ação, que nas cotações atuais você tem aí 69% de yield. Em mais de 10 anos você já tem mais de todo o seu capital reavido apenas com dividendos, fora a valorização, tá? Como assim valorização, Pablo? É garantida? Olha, eu acredito que é garantida, porque se o banco continuar trazendo uma taxa de 8 a 9% ao ano de crescimento do lucro, pense da seguinte forma, o mercado vai ser obrigado a pagar mais caro pelas ações. Hoje a gente tem um lucro líquido, né, que fica na média de 26 bilhões. Se a gente pegar tanto o topo e dividir pelo fundo, até porque a gente não tá pegando nem tão para baixo e nem tão para cima. 26 bi, se ele crescer a uma taxa de 8 durante aí 9, tá? Que ele cresce a uma taxa mais elevada do que o Itaú. O Itaú cresce 7 a 8, o Banco do Brasil cresce de 9 a 10, porque ele acaba tendo mais ciclicidade. Se você considerar isso aqui em 10 anos, você tem aqui consequentemente um lucro lá no futuro de 61 bilhões, tá? Imagina se o mercado paga a média de Banco do Brasil, que é ser cotado em 8 a 9 vezes lucro, em um mercado aqui de valorização extrema. 8 vezes, você tem um banco negociando a quase 500 bi de valor de mercado. Se você dividir por 121, você tem um potencial de alta em 10 anos de 303%. Somando dividendos junto, você tem mais de 500% a 600% de retorno para os próximos 10 anos. Tá bom, Pablo, quanto que daria 600% de retorno em 10 anos, supondo reinvestimento, supondo valorização? 600% daria o equivalente aí, se você colocar em 10 anos no tempo, tá? O aproximado de 19,6% ao ano na média. Não tá bom isso aqui? Olha, eu acho que tá? Ainda mais para um banco aí totalmente barato, que pode ser um grande impulso para a renda passiva do investidor. Fora a valorização, que eu acho que para quem olha também para ganho de capital, o Banco do Brasil acaba fazendo bastante sentido. E se você pega o Banco do Brasil em preços muito baixos, você consegue mais do que dobrar seu capital, você consegue até ficar milionário, tá? Imagina se você tem 100 mil em Banco do Brasil num momento de baixa. Se esse banco aí subir uns 6 vezes, você já vira 600 mil. Então olha só, faz muito sentido, pessoal. É por isso que eu prefiro, tá? Indo pelo lado bom ou lado ruim,
ter o Banco do Brasil como maior posição da minha carteira, porque é um banco bom pagador de proventos, é um banco barato, é um bom banco, tá? Não é tão bom quanto o Itaú, mas ele é bom, ele fica ali como o segundo melhor banco aqui do país e você tem a assimetria, você tem potencial de retorno maior. É por isso que com esses pontos eu deixo o Banco do Brasil como maior posição da carteira do canal. Atualmente não estou comprando, estou preferindo comprar o Itaú, porque eu também quero ter o Itaú para longo prazo. Quando eu atingir aqui a minha meta percentual, que é atingir pelo menos uns 35% a 36% da carteira total nas ações do Itaú, eu posso voltar a comprar uma BR Partners, posso comprar a BB Seguridade e ir comprando outras ações. E até mesmo o Banco do Brasil, conforme ele for reduzindo aqui, eu posso ir aumentando posição, até porque eu acho que hoje a R$21, as ações sim estão bastante baratas. Nada se tratam de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me proporcionasse facilidade. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem um conteúdo de qualidade, muito imersivo, por R$19,99 por mês. E ainda você tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, totalmente liberado aí para vocês, membros do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil, qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem a ação do banco na carteira e acho que será uma das grandes vencedoras olhando para longo prazo, tanto para ganho de capital como também em dividendos. Isso para quem tem o horizonte de longuíssimo prazo. Ninguém pode pensar que é a curto prazo. E pessoal, vamos fazer um esforço, tá? Vamos atingir esses 10 mil inscritos. Vamos se inscrever, vamos compartilhar e vamos macetar aí o dedão no like. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!